Hello guys, aqui é o Ravi Carneiro e seja bem-vinda, bem-vindo à série de aulas práticas da Fluency Week. Uma semana gratuita de aulas completas de idiomas, preparadas com muito amor por mim e todos os professores da Fluency Academy, que abraçaram a minha ideia e também se entregaram de corpo e alma para te ajudar a aproveitar da melhor maneira possível o teu tempo durante esse momento delicado que a gente está vivendo. Hoje você, junto com mais 950 mil pessoas que também estão participando da Fluency Week, vão ter acesso a uma série de aulas e materiais para aprender muito de cada um desses idiomas aqui. Nessas aulas, eu e os melhores professores do país vamos juntos com você entrar em campo e colocar em prática cada passo do Fluency Hacking, o método de aquisição de fluência que eu te ensinei na primeira aula da Fluency Week. Falando nisso, se você ainda não assistiu a primeira aula, para esse vídeo aqui e assiste agora, porque daí sim você vai compreender o método e tirar o máximo possível das aulas práticas. Se você já assistiu a aula 1, você está preparada para continuar. Para começar, eu vou te propor um desafio. Na quinta-feira à noite eu vou liberar a terceira e última aula da Fluency Week, a aula mais importante do evento. Mas antes disso, você terá acesso a 2 aulas bônus muito especiais, com alguns dos professores mais famosos do mundo. As Special Bonus Classes, como eu as chamei, estão travadas a 7 chaves e somente alguns de vocês vão conseguir destravá-las. Ao final de cada aula prática, eu vou te passar um código secreto para destravar a próxima aula. Todos os alunos que conseguirem destravar e assistir 2 aulas bônus de pelo menos um idioma ganharão um prêmio secreto muito legal para praticar o idioma com um nativo. Lembrando que esse desafio só vale até quinta-feira, dia 1º de outubro, às 8 horas da noite. Quando acabar esse prazo, as aulas bônus sairão do ar e eu vou liberar a última e mais importante aula da Fluency Week, onde eu vou te ensinar o grande segredo do método. Desafio lançado, vamos para a nossa aula. Na aula de hoje vamos estudar um diálogo avançado em inglês e preste atenção. Mesmo que você nunca tenha estudado inglês na vida, se você seguir os passos com atenção e fizer a prática sugerida no fim da aula, você vai ser capaz de ouvir e compreender esse diálogo com facilidade, mesmo ele sendo avançado e contendo várias estruturas que você levaria anos para aprender em uma escola tradicional. Após cada aula, você vai ter acesso a um plano de estudos detalhado para colocar em prática tudo o que aprendeu e colher os melhores resultados com o método. Para você já conseguir de fato usar tudo o que aprendeu, após cada aula prática, você vai ter acesso a uma Walk and Talk, uma aula extra completa em áudio, com foco na prática de fala, repetição e memorização de tudo o que aprender nessas aulas em vídeo. Resumindo, se prepara, porque você está prestes a mudar a forma como enxerga o aprendizado de idiomas. Pessoal, essa é uma aula completa e muito detalhada, portanto, assim como eu sempre faço nos meus estudos, você deve se livrar de quaisquer distrações para começar. Para você realmente aprender o que eu e os outros professores vamos te ensinar agora e compreender as explicações e técnicas, você deve estar 100% focada na aula, dentro da aula. Aí sim você vai tirar o máximo do método. Então fecha o Face, Instagram, YouTube, deixa o celular no silencioso, em outro quarto, de preferência use um fone de ouvido para pegar melhor a pronúncia e respira fundo, porque sua jornada prática começa agora. Seja bem-vindo à sua sala de aula. Bom, esse aqui é o ambiente que eu criei para tornar o teu aprendizado mais intuitivo possível. Então, antes de tudo, deixa eu te explicar como funciona o layout da nossa sala de aula aqui. Bom, primeiro você está me vendo aqui do lado direito da tela e logo aqui embaixo você está vendo uma parte cinza. Essa partezinha é o que eu chamo de Live Board, nosso quadro ao vivo. Live significa ao vivo e board é o nosso quadro. Por que quadro ao vivo? Bom, porque é aqui que eu vou escrever exemplos durante a aula, eu vou fazer a explicação mais detalhada de cada frasezinha que a gente vai aprender, tá? Logo acima do Live Board, aqui você está vendo o nosso material escrito. Bom, cada frase do diálogo que a gente vai estudar estará escrita aí, com detalhes, você está vendo umas coresinhas ali, eu já vou explicar o que é aquilo e como funciona essa dinâmica, tá bom? Bom, agora que você entendeu aqui o nosso ambiente de estudos, vamos para o
primeiro passo da nossa aula, que coincidentemente é o primeiro passo do método, que a gente chama de o desafio. Por que eu chamo de o desafio? É para te testar? Vai ser um teste para você? Não, não é um teste e para mim não importa o resultado desse desafio. O desafio foi criado para despertar em você, na tua cabeça, no teu coração, a noção exata do nível que você se encontra antes da aula, para que depois da aula, depois de todas as explicações, de todos os detalhes que a gente vai ver aqui, você tenha uma noção muito clara da tua evolução. Então, como vai funcionar esse desafio? Eu vou tocar 2 vezes o diálogo que a gente vai estudar nessa aula. Eu quero que você relaxe, feche os olhinhos aí na tua casa, onde você estiver. Fecha o olho com fone de ouvido e presta muita atenção no diálogo. Tenta extrair cada palavrinha que você conseguir, tudo que você entender desse diálogo, tenta ir identificando. Entendeu uma palavrinha aqui, uma frase aqui, ok, identifica isso. Mas mais importante do que o que você vai entender é o que você não vai entender. Tenta identificar todas as partes que você tem dificuldade. Essas dificuldades podem ser relacionadas à pronúncia do nativo, ao vocabulário usado, a uma estrutura gramatical, uma frase que você simplesmente não entendeu, não fez sentido na tua cabeça. É muito importante também que você saiba que se você não entender bulhufas, não entendeu porcaria nenhuma, nada, nenhuma palavrinha, não tem problema nenhum. Como eu falei, o nosso objetivo aqui não é te testar, mas sim que você tenha essa consciência, porque depois da aula, depois das explicações, que vão ser super detalhadas, eu vou falar novamente para você se desafiar. E daí você vai ver que a tua evolução vai ser enorme. Então, mais uma vez, se você não entender nada, não tem problema nenhum. Se você entender muito, maravilha, você ainda assim vai aprender muito sobre pronúncia nativa, expressões, gírias, gramática. Essa aula é muito completa. Muitas pessoas que estão assistindo essa aula, boa parte, não sabem nada de inglês e você vai ver que mesmo sem saber nada, no final da aula você vai conseguir entender nativos falando inglês com muita naturalidade, sem dificuldades, principalmente depois da prática que eu vou indicar no final da aula. Respira fundo e presta atenção no diálogo, tira tudo que você conseguir dele, que a gente já se vê novamente. What's up, dude? JV, my man. Great to hear from you. You too. When'd you come back? I'm still here. I should have arrived by Friday, but my flight was canceled. Damn, sorry about that. It's okay. But I'm gonna tell you something. I just want to be home with my loved ones. I miss them a lot. Tell me about it. Last time I saw my sisters was last year. How'd you cope with all this all alone? I don't know, dude. I started using this meditation app a few weeks ago. I could have started earlier, but in any case, I really like it. Cool, man. But if you can't leave the house in the next few weeks, you'll become a Buddhist monk. What's up, dude? JV, my man. Great to hear from you. You too. When'd you come back? I'm still here. I should have arrived by Friday, but my flight was canceled. Damn, sorry about that. It's okay. But I'm gonna tell you something. I just want to be home with my loved ones. I miss them a lot. Tell me about it. Last time I saw my sisters was last year. How'd you cope with all this all alone? I don't know, dude. I started using this meditation app a few weeks ago. I could have started earlier, but in any case, I really like it. Cool, man. But if you can't leave the house in the next few weeks, you'll become a Buddhist monk. Esse foi o primeiro passo que eu chamo de o desafio. Nesse passo eu te desafiei a compreender o diálogo. A função dessa etapa é despertar no aluno a consciência das suas dificuldades e limitações, para que lá depois da aula, com as dicas e explicações, quando você perceber que conseguiu superar aquelas dificuldades e entender aquele diálogo, você tenha uma visão clara da tua evolução. É essa sensação genuína de evolução que vai te dar a motivação para ir cada vez mais longe no idioma. Bom, esse foi o seu desafio. Agora que você já se desafiou a tua compreensão do idioma, eu gostaria que você pensasse em um número. De 0 a 100, o quanto você entendeu desse diálogo? Você entendeu uma palavrinha? Você entendeu 1%, 0%, 5%, 10%? 20, 30, 80%, 100%? Pensa em um número, lembrando que não tem problema nenhum se for 0%, porque lá no final da aula, depois das explicações, eu vou te fazer novamente a mesma pergunta e você vai ver que esse número vai ser
muito diferente. Então é isso aí, pensa no número, guarda esse número na tua cabeça e vamos começar a nossa aula. Bom, vamos para as frases do nosso diálogo. Primeira frase que a gente tem é aquela ali, número 1, que está escrito assim, What's up? Antes de te explicar o significado dessa frase, você deve estar se perguntando o que são essas coresinhas aí nas frases. Deixa eu te explicar. Bom, como eu falei, gente, eu criei essa sala de aula aqui para tornar o teu aprendizado mais objetivo, mais fácil, intuitivo possível. Por isso, eu coloquei essas cores. Então, se você vê ali, o que está em verdinho? What's up? E embaixo, na tradução, o que está em verdinho também, logo embaixo da tradução ali. E aí? E depois disso, a gente tem ali um dude, que está escrito em azulzinho, tem um contorno azul ali, tem uma caixinha azul em volta. E logo embaixo, o que está em azulzinho também? Pois é, cara. Então, gente, basicamente eu coloquei essas cores para que, se você estiver começando absolutamente do zero, não sabe nada de inglês, você já consiga entender muito só de olhar as cores. Então, what's up significa o quê? E aí? Dude significa cara. Simples assim, só de olhar as cores você já entende o significado da frase. Mesmo assim, vamos analisar de forma um pouquinho mais aprofundada. What's up? Se a gente for traduzir literalmente, não vai ter significado nenhum. What significa o quê? Up dá a ideia de para cima, então, o que para cima? Não tem significado, tá? What's up é o famoso e aí? E aí, como é que tá? Geralmente você pergunta what's up quando você chega. Primeira coisa que você fala numa conversa. Hey, what's up, man? Você deve estar até pensando aí do famoso WhatsApp que a gente usa no celular. Por que é o WhatsApp o nome? E aí uma dica extra, WhatsApp. Gente, é um jogo de palavras que eles criaram. WhatsApp é a primeira coisa que você manda numa conversa. Hey, what's up, man? How you doing? E aí, cara, como é que tá? Bom, eles têm um aplicativo de conversa, então eles fizeram esse joguinho. Ao invés de what's up, eles colocaram what's app. WhatsApp. App significa aplicativo. Então, é um aplicativo de conversa. Uma bela de uma sacada, inclusive. Então, agora que a gente compreendeu isso, vamos continuar o nosso diálogo. Então, ele fala assim, what's up? Hey, what's up? E completa com dude. Hey, what's up, dude? Dude é o famoso cara, meu, que a gente fala aqui no Brasil. E aí, cara, quando você chama lá o teu amigo de um jeito mais informal, você pode usar dude. Dude, dude, dude. Dude, que geralmente, 90% das vezes, é usada para homens, tá? Para caras. Mas se você tiver uma relação muito próxima com uma... Por exemplo, tem um amigo americano que ele chama a irmã dele de dude, porque ela é tipo o brother dele e tal. Mas, a princípio, é utilizado para homens. Dude é o cara lá, o teu amigo, teu brother. Então, what's up, dude? What's up, dude? E aí, cara? Antes da gente passar para a próxima frase, deixa eu te dar uma dica de pronúncia, porque é muito fácil de eu te ensinar assim, hey, então, você vai ouvir lá o cara olhar para você e falar assim, hey, what's up? What's up? Tipo, e aí? Só que muitas vezes esse WhatsApp não vai soar como WhatsApp. Como você vai ver durante essa aula aqui, nativos usam muito, muito, muito algo que eu chamo de reduções extremas. Reduções extremas? O que é isso, Avi? Reduções extremas de pronúncia. Nativos têm essa mania chata para nós brasileiros de pegar uma frase enorme e contrair ela até não sobrar mais nada, até virar uma palavrinha só. E esse é um dos motivos pelos quais brasileiros têm muita dificuldade em compreender o inglês. Não é muito pela gramática, que é simples em inglês, mas sim pela pronúncia. Nativos encurtam muito as palavras. E o WhatsApp é um desses exemplos. Então, você está vendo ali que a gente tem what's up. Só que muitas vezes esse WhatsApp soa, preste atenção, sup. Hey, sup, man, sup. Sup, dude, sup. Sup seria esse what's up. Então, repete aí comigo, sup, 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 sup. É tipo uma super redução de what's up, que também significa, e aí? Chega lá pro teu amigo, hey, sup, dude, how you doing? So good to see you. Tá? Então, sup é esse what's up. Às vezes, você pode também ouvir what up. Ravi, what up? What up?
também, gente, outra forma de pronunciar de um jeito mais informal. Então você olha lá pro teu amigo, hey, what up, man? How you doing? Hey, sup? Ou simplesmente, what's up? Bom, agora que a gente compreendeu a nossa primeira frase, vamos continuar o nosso diálogo. Daí o brother lá no telefone responde assim, JV, my man. JV, my man. Great to hear from you. Great to hear from you. JV, my man. O que significa isso? JV, primeiro, é o apelido, o nickname do amigo, tá? Nickname, apelido. Então ele fala assim, JV, que é o apelido, my man, que literalmente seria meu homem. Mas não é essa a tradução. Quando você olha para um amigo teu em inglês e fala, hey, my man, how you doing, man? Miss you so much. Então esse my man é tipo meu brother. E aí, cara? E aí, JV? Meu amigo, meu brother. My man. Então você pode traduzir como meu amigo. JV, meu amigo. E ele completa com a seguinte frase. Great, que significa ótimo. Ótimo. To hear significa ouvir. From you, de você. Ótimo ouvir de você. Então, que bom ouvir de você. Great to hear from you é uma expressãozinha usada para quando faz tempo que você não vê a pessoa, tá? E você ouve falar nela, hey man, great to hear from you. Pô, que bom falar com você. É o famoso que bom falar com você. Que bom saber de você. Tem várias outras expressõezinhas com essa mesma ideia. Para isso, eu vou chamar o meu queridíssimo Scott Lowe, professor sensacional, youtuber maravilhoso, para explicar um pouquinho melhor para você sobre essa expressãozinha great to hear from you. Hey, Javi! Great to hear from you, buddy! Então, essa frase, great to hear from you, é muito comum no inglês. Que bom falar contigo, que bom ouvir de você. E muitas vezes a gente usa quando já faz um tempinho que você não vê ou fala com a pessoa. Daí você pode cumprimentá-la assim. Hey, Scott, how are you? I'm great. How about you? I'm fantastic, buddy. It's great to hear from you. Great to hear from you. Great to hear from you. E você pode estar reparando que a gente meio que junta as primeiras duas palavras. Great to vira great to. E isso porque great termina com T e to começa com T também. Então é meio difícil pronunciar os dois T juntos, não é? Então é por isso que a gente acaba juntando great to. Então vamos praticar. Repita comigo primeiro separadamente. Great to hear from you. Perfect! E agora vamos falar um pouco mais rápido para que flua melhor a frase, juntando great e to. Great to hear from you. Great to hear from you. Great to hear from you. E além de falar great to hear from you, você também pode falar good to hear from you. Ou nice to hear from you. E todos querem dizer é bom ouvir de você. Ou também really great to hear from you. Muito bom ouvir de você. Ok? Got it? Perfect! Agora vamos voltar para a aula. Vai, Javi! Bom, agora que o Scott explicou melhor para vocês algumas outras opções e quando exatamente a gente usa a expressão great to hear from you, vamos continuar. Então até agora, um dos amigos falou assim, hey, what's up, dude? E aí, cara, como é que você tá? E daí o outro respondeu, JV, my man, great to hear from you. Cara, JV, meu amigo, que bom ouvir de você. E daí ele responde assim, you too. You too. You too significa you, você, too, também. Você também. Querendo dizer, pô, que bom ouvir de você também. Tá, gente? Essa é uma resposta muito rápida quando você quer concordar e dizer que você sente o mesmo pela pessoa, você pode responder com you too. Se a pessoa fala assim, hey, have a good day, tenha um bom dia. Hey, you too, você também. Tá? Então, simples, fácil, bem literal a tradução. E daí a gente tem uma frase um pouquinho mais sofisticada aqui. Por trás dessa frase que a gente vai ver agora, tem um padrão gramatical, uma estrutura gramatical muito importante em inglês. Mas vocês vão ver, gente, que
da forma como eu ensino e como eu prego no Fluency Hacking, a gramática não deve ser o personagem principal do teu aprendizado. Não, a gente vai entender a lógica gramatical, sim, e depois a gente vai praticar aquilo tanto que você vai realmente internalizar o idioma, conseguir usar o idioma no dia a dia através da prática e não através de fórmulas, um negócio quase matemático te atormentando por anos. Queria aproveitar essa oportunidade aqui que a gente está falando de gramática para falar de algo muito importante já no começo da nossa aula, que é a questão do desapego. Eu me lembro que quando eu aprendi primeiro inglês e depois fui para o francês, para o espanhol, enfim, no começo era sempre muito desafiador a questão de essa necessidade quase incontrolável que a gente tem de ter respostas para os porquês. O tempo inteiro. A tendência no começo do aprendizado é que a gente se pergunte o tempo inteiro, cara, mas por que isso? Por que aquilo? Por quê? Essa curiosidade é legal. O problema é que nem sempre a gente vai ter uma resposta para os porquês. Então você vai ver que durante essa aula, algumas explicações serão dadas de forma mais simplista. Eu vou explicar de um jeito bem simples, sem muito aprofundamento, justamente porque eu sei que aquele aprofundamento não necessariamente vai te fazer bem. Então, às vezes, você conseguir enxergar um conceito gramatical, por exemplo, ou uma explicação de uma expressão que muitas vezes não pode ser traduzida literalmente, se você simplesmente aceitar que aquela expressão é o que é, ela tem aquele significado, para você, no médio prazo, você vai ver que vai funcionar como um atalho. Você vai parar de perder tempo se martirizando por causa de explicações que você não consegue achar. Então fica a dica, tá? Cuidado com os porquês, aprenda a desapegar. Durante essa aula, quando eu der uma explicação mais simples, saiba que é para o seu bem. Falando isso, podemos continuar, tá? Então vamos lá. Essa é uma frase no passado, em inglês. Vamos por partes, vamos começar do final. Come back significa voltar. Come significa vir. Back, que é uma palavrinha que dá a ideia de para trás, de voltar, de movimento. Então, come back é basicamente voltar em inglês. Come back. You significa você. Você voltar. Esse when significa quando. Quando você voltar, não faz sentido, né? Para isso, para desvendar essa frase aqui, a gente tem que entender a utilização desse did. Então vamos lá, gente. Deixa eu explicar para vocês como a gente usa o did para fazer perguntas no passado. Se eu falo assim, you travel, significa você viaja, em inglês, tá? Em português. Você viaja, you travel, em inglês. Como que eu transformo isso aqui numa pergunta? Você viaja? Pergunta no presente, né? Não seria que nem em português. A gente não pode colocar lá uma interrogação e olhar assim para a pessoa e falar you travel e virou uma pergunta. Não. Em inglês a gente vai usar uma palavrinha, eu gosto de chamar de palavrinha mágica. Essa palavrinha mágica é usada para fazer perguntas no presente. Então, you travel, afirmativo. Pergunta é só adicionar a palavrinha mágica do. Do you travel? Pronto. Em inglês, virou uma pergunta. Do you travel? Você viaja? Temos uma pergunta. Assim como a gente tem uma palavrinha mágica para o presente, que é do, para fazer a pergunta, a gente tem uma palavrinha mágica no passado, que é did. Did you travel? Você viajou? Simples assim. Repare que travel é o verbo no presente, viajar, né? Travel, viaja. Então, did you travel? Você viajou. Se eu coloco assim, when na frente, fica quando. Quando você viajou? Pronto. Então, esse did está deixando a pergunta no passado. Simples assim. Quando você vê ali, when, quando, did. Opa, aí vem uma pergunta no passado. When did you travel? Quando você viajou? Simples. Então, lá, no nosso exemplo, no diálogo, é when did you? Pronto, você já sabe. Quando você... Aí é uma frase no passado. Então, vamos ver qual que é o verbo que vem na frente? Come back. Quando você voltou, come back, voltar. Did you come back? Você voltou no passado. Então, quando você voltou, when did you come back? Então, a frase ficou you too. You too. Que o amigo falou, que bom ouvir de você. Ele respondeu,
você também, tipo, bom ouvir de você também. When did you come back? Quando você voltou? Bom, agora que você entendeu o significado por trás dessa frase, deixa eu te dar uma dica muito, muito legal sobre pronúncia nativa. Como eu sempre falo para os meus alunos, nativos têm uma paixão, eles não resistem simplesmente de encurtar a pronúncia de frases e palavras. Nessa frase que a gente acabou de aprender, when did you come back? Tem um exemplo muito bom disso. Esse when did you, que até agora tá tudo bem, muito fácil de entender. When did you come back? Quando você voltou. Quando é dito por nativos, não soa tão fácil assim. Esse when did you soa, preste atenção, como whenja. Whenja? Como assim? Não faz o menor sentido. Por isso que eu sempre falo que esse aprendizado, o estudo das reduções de pronúncia nativa são determinantes para você realmente dominar o idioma. Então, mais uma vez, when did you soa como whenja. When did you come back? When did you come back? E não when did you come back? E daí o amigo responde. Temos uma frase mais longa agora. Ele responde assim: I'm still here. O que é isso? I'm still here. I'm still. I'm é a contração de I am still here. I'm é a contração de I am, que significa eu sou, eu estou. Famoso verb to be. A gente não vai se aprofundar aqui agora nisso, porque, mais uma vez, lembre-se, o nosso objetivo aqui não é se aprofundar na gramática, mas sim compreendermos esse diálogo especificamente. Tá? Uma hora você vai saber tantos diálogos que você vai entender tudo que você quiser. Então, I'm still here. I am still here. Eu estou. Still significa ainda. Here, aqui. Eu estou ainda aqui. Em português, diríamos eu ainda estou aqui, certo? Em inglês, você não pode falar I still am here, tá? Então, I'm still here, ou I am still here. I'm still here. Eu ainda estou aqui. Essa é uma frase simples, não tem muito segredo, mas a próxima frase, I should have arrived by Friday, contém uma estrutura gramatical que, teoricamente, é super complicada. Enfim, você vai ver. Bom, vocês me ouvem falar muito sobre gramática, a real importância da gramática. Gramática é, sim, algo muito importante em inglês, só que nunca, jamais deveria ser ou se tornar o protagonista no teu processo de aprendizado. A gramática é uma ferramenta extra. Quando você não consegue aprender algo através da prática, você vai lá e pega o livrinho de gramática que vai te mostrar a lógica por trás daquilo e vai fazer com que você consiga praticar e aprender. Então, nessa frase aqui, a gente tem um padrão, uma estrutura gramatical extremamente complicada na teoria. Porque em qualquer escola mais tradicional, você vai aprender isso lá depois de 4 anos de estudo. Bom, entendendo isso, vamos para a frase que a gente tem no diálogo. A gente tem a seguinte frase: I should have arrived by Friday. By Friday é simples. Quando você fala que você deveria ter feito algo em tal dia ou até tal dia, você usa a palavrinha by. By Friday, até tal dia. Nesse caso, até sexta-feira. Agora vamos voltar para a parte mais complicada. Eu. Should é uma palavrinha muito especial em inglês que significa deveria. Deveriam, deveríamos. I should, eu deveria. You should, você deveria. Depois a gente tem a palavrinha have, que significa ter. Então, eu deveria ter. E daí a gente tem um verbo. Agora eu vou fazer um parênteses aqui. Deixa de lado tudo que eu expliquei. Vamos falar sobre como aprendemos verbos em inglês. Sempre quando você for aprender um verbo, tente aprender as 3 conjugações de uma vez. Por exemplo, arrive, chegar. Você tem arrive, presente, arrived, passado e arrived, particípio. Pode esquecer esse nome. Lembre só que são 3 fileirinhas: presente, passado e particípio. Vamos voltar para o exemplo. Nessa estrutura aqui, I should have arrived, sempre que você tiver should have e um verbo, você vai usar a 3ª fileirinha. I should have arrived. Eu deveria ter chegado. Você pode usar essa estrutura com qualquer outro verbo. Eu deveria ter comido. I should have. Vai lá no teu livrinho de conjugação, no teu dicionário
e olha a conjugação do verbo comer. Pega essa terceira aqui, coloca ali na frase. I should have eaten. Eu deveria ter comido. Peraí, Ravi, eu acho que eu entendi, não é tão difícil assim. Se não fosse eu deveria ter comido, se fosse ela deveria ter comido, muda alguma coisa? I should have arrived. Eu deveria ter chego. Tira o I, she should have arrived. Pronto, simples. Como eu falei, talvez você não saiba uma palavra de inglês, você esteja começando hoje. Você conseguiu, sem grandes dificuldades, compreender um tópico gramatical super avançado em menos de 2 minutos. Agora, é só uma questão de prática. Lembrando que tudo que a gente quer, o nosso grande objetivo com esse diálogo é estimular a tua compreensão do inglês sendo falado por nativos. A partir do momento que você conseguir tocar esse diálogo e compreender ele, esse é um passo gigantesco rumo à fluência. Uma vez que você fizer isso com diálogo suficiente, você vai alcançar a fluência. Bom, então agora você entendeu que I should have arrived by Friday significa eu deveria ter chegado na sexta-feira. Daí a gente vai para o final dessa frase, que é But my flight was cancelled. O que é esse but? But significa mas. Tá? Então vamos analisar só essa partezinha da frase aqui. Mas, o meu, ou só meu, flight, voo. Meu voo. Então, flight é voo. Flight. But my flight was. O que é esse was? Was é o passado de is. Então, is, está, ou é ou está. Was significa era, ou estava, ou foi, no sentido não de ir, mas de ser. Eu sou uma pessoa legal, eu fui uma pessoa legal. Então, was é esse passado, era, estava ou foi. O voo foi cancelado, mas meu voo foi cancelado. Lembrando o seguinte, gente. Ravi, putz, eu não tô... Você tá indo rápido. Eu não entendi exatamente o que é esse was, o que é o is. Eu tô um pouco perdido. Lembre-se, o nosso objetivo aqui é que você compreenda o diálogo. Tá? Que você saia dessa aula, depois da prática que eu vou indicar no fim da aula, você consiga escutar o diálogo e entender o que nativos estão falando, tá? Isso é uma conquista, uma baita de uma conquista. Se você fizer isso várias vezes, você vai falar o idioma, você vai falar fluentemente. Então temos no final a frase, olhem aqui em cima, tá, gente? I'm still here, eu ainda estou aqui. I should have arrived, I should have arrived, aquela contração de pronúncia, should have, should have, should have, should have. I should have arrived by Friday, but my flight was cancelled. Mas meu voo foi cancelado. Isso nos leva para a nossa quinta frase. O amigo fala assim, damn, damn. Damn é tipo, putz, que droga, cara, que saco. Damn, 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 damn. Inclusive, gente, tem uma expressãozinha quando você quer falar assim, saco. Só uma expressãozona assim, saco. Quando algo te enche o saco, você fala, saco. Você pode falar, damn it. Damn it. Tipo, cara, que... Tá? Acho que dá pra entender, né? Sorry about that. Sorry about that. Sorry, então, damn, que droga. Sorry significa desculpe ou sinto muito. Então, sinto muito. About significa a respeito de, sobre. Nesse caso, sinto muito a respeito disso. Não faz sentido em português, né? Mas a ideia, o conceito é esse. Então, sinto muito por isso. Por isso. Então, gente, that significa isso ou aquilo, dependendo da situação, tá? That, a priori, para te ensinar o significado mais comum, é aquilo, quando algo está longe de você, tá? Sorry about that, sinto muito por isso, tá bom? Então, damn, sorry about that, man. Cara, que droga, sinto muito por isso. Agora que a gente entendeu, sinto muito por isso, eu vou chamar o meu queridíssimo Scott Lowe para aprofundar um pouquinho o teu conhecimento com relação a essa última expressão que a gente aprendeu. Sorry about that. Valeu, Ravi. Então, sorry about that.
sorry about that. Mas esse não é o mesmo sorry que você usa para pedir desculpas quando você esbarra em alguém e pede sorry, desculpa. Não, isso aqui é outra coisa. Essa frasezinha inteira quer dizer tipo, ah, que pena, sinto muito. A outra pessoa está passando por uma situação ruim, difícil, e você quer dizer, tipo, ah, que pena. Demonstrar a sua empatia. Sorry about that. Agora tenta falar comigo, tá bom? Repita comigo primeiro separadamente. Sorry about that. Sorry about that. Só que também aqui a gente acaba juntando sorry about. Só para que a frase flua melhor. Sorry about. Acontece naturalmente. Sorry about that. Agora tenta falar comigo. Sorry about that. Sorry about that. Também você vai ouvir muito I'm sorry to hear that. Desculpa por escutar isso? Não é isso. Essa frase quer dizer a mesma coisa. Ah, que pena, sinto muito. Então, as duas frases completas, I'm sorry to hear that e I'm sorry about that. E a forma curta das duas frases, como está no diálogo, você pode tirar o I'm, que é subentendido na frase, e falar sorry about that ou sorry to hear that. E as duas querem dizer, ah, que pena, demonstrar a sua empatia. Got it? Ok, take it away, Javi. Isso nos leva para a nossa próxima frase, que começa assim. It's okay. It's okay, literalmente, seria traduzido como está bem. Está bem, mas em português, ali informalmente, a gente fala, muitas vezes, tudo bem. Ah, it's okay. It's okay. Tudo bem, tá? Vamos analisar agora com muita calma essa próxima frase, porque ela contém uma estrutura muito comum para falar do futuro. Então, antes de entrar nessa próxima frase, deixa eu te falar sobre uma expressãozinha que a gente usa em inglês para falar do futuro. A expressãozinha é be going to. Opa, como assim, Avi? Be going to. Como é que eu vou falar do futuro usando be going to? Vamos lá, gente. Be nada mais é do que o verbo ser, estar em inglês. Muitos de vocês já ouviram falar no famoso verb to be. E muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas na verdade é super simples. Ele é mais fácil do que qualquer outro verbo em português que você sabe falar, por exemplo. Por quê? Porque ele é o único verbo em inglês que é conjugado. Nenhum outro verbo em inglês tem conjugação, somente o verbo to be. Só que essa conjugação é muito mais fácil do que uma conjugação em português, qualquer verbo que a gente tem em português. Ela é super simples. Você tem que memorizar 3 palavrinhas. Eu vou falar bem rápido por cima, porque esse não é o nosso objetivo, nos aprofundarmos nisso. Mas só para você entender o conceito dessa expressão que eu vou explicar agora. Então, be. Quando eu falo que o be tem conjugação, é basicamente, por quê? Be significa ser, estar, né? Deixa eu colocar ali. Então, se eu quero falar eu sou, eu estou, Javi, eu falo assim, I be, eu sou, eu estou? Não. Por isso que eu falo que ele tem uma conjugação. Então, você tem que conjugar esse be. Ele vira I am. Eu sou, eu estou. Se fosse você é, você está. You are. Você é, você está. Javi, posso falar you be? Não. Entendendo que esse be é conjugado, se eu quero usar essa expressãozinha aqui para falar do futuro, tudo que eu tenho que fazer é usar o be mais o going to... Tá vendo aí? Tá? O going to, mais o verbo que você quer colocar no futuro, tá bom? Ravi, mas você falou de gramática, de fórmula, e eu tô só introduzindo o tópico para depois a gente ver na prática, tá? Então, be mais o going to, mais o verbo, que vai ficar no futuro, tá? Então, se eu quero falar assim, por exemplo, eu vou viajar. Como é que eu faço isso em inglês? I... Agora você coloca essa expressãozinha be going to. Então, I be, tá certo? Não. Lembra que eu falei que tem uma conjugação? I am. Então, I am, que é aquele be ali conjugado. Agora, mais going to. Então, simplesmente coloco aqui going to. I am going to. E adiciono o verbo que eu quero que vá no futuro. Eu vou, I am going to. Verbo travel, viajar. Eu vou
viajar. Então entenda esse be going to, essa expressãozinha, como esse eu vou fazer alguma coisa. Ela vai viajar para a Europa. Nós vamos estudar alemão. Essa ideia não é ir literalmente, é a ideia de futuro. Essa expressãozinha representa o futuro. Deixa o verbo no futuro. Deixa eu dar mais um exemplo. Nós vamos estudar. Nós vamos estudar. Como é que é nós em inglês? We. Vamos. Não literalmente de ir, mas essa expressãozinha para colocar o verbo no futuro. Ir fazer alguma coisa, né? Então, nós, we, encaixa a expressãozinha lá. Be going to. Qual que é a conjugação do verbo to be para we? We are. Eu ainda não tinha ensinado isso aqui na aula, mas estou te falando já. We are. We are, coloca going to e o verbo que você quer colocar no futuro. Ali, estudar, como é que é? Study. Então, we are going to study. Nós vamos estudar. Então, agora que a gente entendeu que esse be going to é uma expressãozinha que você encaixa ela antes de qualquer verbo para deixar ele no futuro, vamos voltar para a nossa frase. A gente tem lá no nosso diálogo, but I'm going to tell you. Só de olhar você já consegue visualizar melhor. Lembra que eu falei de introduzir um tópico gramatical só para você criar uma noção na tua cabeça e depois a gente vê aquilo na prática? Pois é. Olha ali o exemplo que a gente tem no diálogo. But I'm going to tell you. But, mas. Simples, mas. I'm. O que é esse I'm? É eu. Esse apóstrofo M é o am. É uma redução, uma contração de am. Então, I'm nada mais é do que I am. Então, você poderia falar os dois. Am going to. O que é isso? Pois é a expressãozinha, be going to. Então, traduz isso, por exemplo, como vou fazer alguma coisa. Mas eu vou, e você já sabe agora que o verbo que vem na frente está no futuro. Então, but I'm going to. Opa, frase no futuro. I'm going to é a expressãozinha que está encaixada ali. Vamos ver o verbo que vem na frente? Tell. Tell significa contar. Mas eu vou contar. Tell you. Contar para você. Ou simplesmente te contar. I'm going to tell you something. 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 O que significa something? Significa algo. Mas eu vou te contar algo. Ou uma coisa. Vou te contar uma coisa. Então vamos lá, gente. Recapitulando. A gente tem nessa frase uma estrutura super importante para falar do futuro. Para você dominar essa estrutura, que é muito simples, você só precisa saber o verbo to be. Então, por exemplo, o verbo to be. I am, you are, he is, she is. Ela é, ela está. Nós estamos. We are, they are, you are. Isso é algo que você aprende rapidinho. Uma vez que você souber o verbo to be, todas as conjugações, você vai conseguir dominar a fala no futuro, praticamente. Que é, eu vou fazer tal coisa, ela vai viajar, nós vamos conversar. Você consegue falar qualquer coisa. Então vamos lá, continuando. Mas eu vou te contar uma coisa. Ele continua assim. I just want to be home with my loved ones. I just want to be home with my loved ones. Let's go. Eu, just, só, ou somente. Eu só, want, quero. I just want, eu só quero. I just want to be. O que eu falei que é o to be mesmo? To be significa ser, estar. Ou seja, é o nome do verbo, né? Ser, estar, sem conjugação. E é isso que a gente tem aqui. Então, eu só quero ser. Ou eu só quero estar. Nesse caso aqui, estar. Eu só quero estar. Home significa casa, no sentido de lar, tá? Então, house é casa, a casa em si. Home é o lar. Então, eu só quero estar em casa. Lembrando que home significa casa ou em casa. Esse em também já está incluso, embutido na palavra. Então, eu só quero estar em casa. With, com, my loved ones.
My significa meu ou meus, nesse caso, meus. Loved ones seria quase que uma expressãozinha para pessoas amadas. Traduzir aqui como queridos, com os meus queridos, com as pessoas que eu amo. Loved significa literalmente amado. Loved ones está se referindo às pessoas que você ama. Então, enxergue por enquanto isso como uma expressãozinha, tá bom? Então, eu só quero estar em casa com os meus queridos, ou seja, com as pessoas que eu amo. E daí a gente tem algo bem interessante para terminar essa frase, que é I miss him a lot. Bom, eu. O que é miss? Miss é o verbo que a gente usa em inglês para dizer que você está sentindo saudades. Miss, basicamente, é sentir saudades, tá? Tem outros significados, tá? Você perder uma oportunidade, por exemplo, você perder um ônibus, você perder o metrô, você também usa miss. No entanto, se tem um verbo em inglês para falar de saudades, esse verbo é miss. Então, I miss seria eu sinto saudades. E daí a gente tem esse apóstrofo M. O que é isso, gente? Essa é uma redução de pronúncia da palavrinha them. Them, que é usada para se referir a eles. Como assim, Ravi? Se eu falo assim, I love, eu amo. Se eu quero falar eu amo eles, quem ama? Eu amo. Eu que amo. Mas você ama quem? Estou me referindo a eles. Eles são as pessoas que eu amo. A gente usa a palavrinha them. Them. E a palavrinha them, na pronúncia, pode ser reduzida a M, apóstrofo E-M, M. Então, esse I love them, quando pronunciado por um nativo, provavelmente soaria como I love him, 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 I love him. I love them, I love him. Mesma coisa no exemplo que a gente tem no nosso diálogo. I miss them a lot que significa muito, então eu sinto them, saudades de quem? Deles, eu sinto saudades deles. A lot, o que é a lot? Muito, indica intensidade. Então repete aí comigo, I miss them a lot. I miss them a lot. Repare como o them vira am. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Sempre aprender o jeito que o inglês é realmente falado. Então vamos lá, essa frase era longa, né? A gente falou assim, it's okay. Cara, tudo bem. But I'm going to, expressãozinha do futuro, I'm going to tell you something. Eu vou te contar, te falar uma coisa. Eu vou te contar uma coisa. I just want to be home. Eu só quero estar em casa. With my loved ones. Com as pessoas que eu amo. Com os meus queridos. I miss them a lot. Eu tenho muitas saudades deles. Pô, que frase fofa, né? Agora que a gente compreendeu os detalhes dessa frase comprida e cheia de estruturas muito interessantes, eu gostaria de, mais uma vez, aprofundar o teu conhecimento com relação à pronúncia nativa. Você vê que eu estou batendo bastante nessa tecla. Por quê? Porque eu sei que é uma das grandes dificuldades de brasileiros ao tentarem se comunicar com fluência em inglês. Então, vamos lá. Aí estamos nós com mais duas dicas muito legais, muito importantes de pronúncia nativa. Bom, eu já falei para vocês que nativos adoram encurtar as frases. Pois é. A primeira frase que a gente acabou de ver foi I'm going to tell you something. I'm going to tell you something. Essa estrutura, I'm going to, ela já tem uma redução que é muito comum, muito famosa e talvez você já tenha ouvido falar. Esse going to vira gonna. Então, I'm going to vira I'm gonna. I'm gonna tell you something. Veja como já dá uma dinâmica diferente, uma velocidade diferente para a fala. I'm gonna tell you something. Eu vou te contar uma coisa. Acontece que nativos ainda assim não se satisfazem com uma grande redução como essa. Eles querem reduzir ainda mais. E esse I'm going to soa como I'm. Peraí, Ravi. I'm going to soa como I'm. Exatamente. I'm going to tell you something soa como I'ma tell you something. I'ma tell you something. Então, gente, esse é o exemplo perfeito para você ver, para você começar a enxergar de forma muito clara por que de brasileiros terem tanta dificuldade para entenderem nativos. Acontece que já na frase seguinte,
tem mais uma redução. I just want to be home with my loved ones. Eu só quero estar em casa com as pessoas que eu amo, com os meus queridos. Aonde que está a redução aí? Quando ele fala I just want to, por trás dessa estruturazinha want to, existe uma redução muito famosa. Você provavelmente já ouviu ela em filme, numa série, que é wanna. I just want to be home with my friends. I just want to be home with my friends. Veja como a fala fica mais rápida, mais fluida. Então, sim, é muito, muito importante a gente estudar essas reduções. Vamos recapitular rapidinho o que aconteceu até agora. Primeiro, o amigo falou, e aí, cara? E o outro respondeu, JV, meu amigo, que bom ouvir de você, cara. E o outro, você também, meu, que bom ouvir de você, né? Quando que você voltou? Ele falou, pô, ainda tô aqui. Eu deveria ter chegado na sexta-feira, mas meu voo foi cancelado. Daí o outro responde assim, cara, que droga, damn, sorry about that, sinto muito por isso. E por último, a última frase que a gente viu foi, cara, tudo bem, mas eu vou te contar uma coisa, eu só quero estar em casa com os meus queridos, com as pessoas que eu amo, with my loved ones. Eu sinto muita saudade deles, I miss them a lot, ou I miss him a lot, I miss him a lot. E daí isso nos leva para a próxima frase, que já começa com uma expressão muito legal, que é Tell me about it. Muitos de vocês não devem saber o que significa essa expressão. Vamos lá. Literalmente, tell me about it seria algo como tell, contar, né? Então, tell me, me conte, conte-me, about, sobre it, isso. Cara, me conte sobre isso, conte-me sobre isso. No entanto, como eu falei, isso é uma expressão, então você não vai traduzir literalmente. Tell me about it é o famoso nem me fale. Quando alguém te fala um negócio que você está sentindo também, você quer olhar para a pessoa e falar, cara, nem me fale, eu também tenho muitas saudades da minha família. E daí a frase continua assim. Last time, o que é last? Last é o último, a última. Então, last time, Ravi, time é tempo, certo? Sim. No entanto, time também é vez, tá? Então, 5 vezes, 5 times, por exemplo. Então, last time, a última vez. I saw, a última vez que eu. Você poderia falar that I saw ou I saw. Esse that não é necessário, tá? Então, a última vez que eu saw, o que é saw? Saw is the past of see. Só é o passado de see. Então, see, que significa ver. A última vez que eu vi. Então, a última vez que eu vi. Eu posso falar I saw, eu vi. You saw, você viu. They saw, eles viram. Então, como eu falei, gente, inglês é um idioma muito simples porque a conjugação não é tão presente. É super fácil, não tem conjugação praticamente. Então, isso torna o idioma muito, muito, muito mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. Last time I saw my sisters, a última vez que eu vi minhas sisters, irmãs. A última vez que eu vi minhas irmãs, was. Hoje eu falei já da palavrinha was. É o passado de is. Então, is é, está. Was, era, estava, foi. A última vez que eu vi minhas irmãs foi last year. Last year. Last year, ano passado. Lembra que eu falei que last é último? Year, ano, então, último ano. É o ano passado que a gente fala em português. Então, yeah, man, tell me about it. Tipo, nem fale. Last time I saw my sisters was last year. Foi no ano passado. E daí, a gente continua assim. Então, how did you cope with all this? How? Como? O que é esse did you? Lembra? Pergunta no passado. Então, você viu esse did you? Você já sabe que o verbo que vem na frente está no passado. Então, como você? Qual que é o verbo? Cope. O que significa esse cope? Cope with. Expressãozinha, tá? Cope with significa lidar. Lidar com algo, tá? Então, como você, como é did, sabe que está no passado, né? Como você lidou. Como você lidou with, com all this. All, tudo. This, isso. Com tudo isso. All alone. All alone. All significa tudo.
alone, sozinho, tudo sozinho. All alone, mais uma expressãozinha é, tipo, completamente sozinho. Então, na tradução, poderia, tipo, colocar completamente sozinho para dar uma ênfase, né? Esse all alone, mas não necessariamente é tão enfatizado assim em inglês. Pode ser sozinho ou completamente sozinho. Então, como você lidou com tudo isso sozinho? Você poderia fazer sem o all aqui. Também funcionaria legal em inglês. Então, vamos lá comigo. How did you cope? How did you cope with all this all alone? Acontece que, mais uma vez, temos um padrão de pronúncia nativo, uma redução de pronúncia muito comum e que vai te ajudar muito não só a compreender nativos com mais facilidade, como também vai dar um brilho muito legal para o teu inglês. Então, vamos lá. Pois é, gente, estamos aqui com mais uma redução muito parecida, inclusive, com a primeira que a gente viu nessa aula, que era when did you. Agora, na última frase que a gente estudou, a gente mais uma vez tem uma estrutura com did you. Somente did you soa como ja. Então, did you like it? Você gostou disso? Do you like it? Hey man, do you like it? Do you like the movie? Agora vamos voltar para a fase do diálogo, que era how did you cope with all this? Como você lidou com tudo isso? A pronúncia de how did you, a redução extrema de how did you é how'd ya. Ao invés de how did you cope, você diria how'd you cope. How'd you cope with all this? Então veja como complica na hora de entender. Até o momento que eu pego e te ensino, te mostro que existe isso. Então crio essa consciência na tua cabeça a partir desse momento e, claro, da prática, você vai se tornar um mestre em compreender nativos. I don't know é eu não sei. Know, saber. Eu. I know, eu sei. Para você deixar no presente um verbo no negativo, quando a frase é com I, você sempre vai usar don't. Então, I know, eu sei. I don't know, eu não sei, tá? Então, para você deixar a frase negativa, Ravi, com outro verbo aí, eu como. I eat. Negativo, I don't eat. Só adicionar o don't, automaticamente já fica no negativo, tá? Então, eu como, eu não como. I eat, I don't eat. I know, eu sei. I don't know, eu não sei. Dude, o que é esse dude mesmo? Dude é o cara. Eu não sei, cara. I don't know, dude. Preste atenção na pronúncia. Mais uma vez, eu tô pegando bem pesado essa aula, tem muitos padrões de pronúncia, é uma conversa bem informal. Então a gente tem aí I don't know, que seria a pronúncia perfeitinha, bonitinha, né? I don't know, dude. As pessoas não falam muito assim, né? Então esse I don't know, olha que louco que é isso, gente. Esse I don't know, quando você fala rápido, esse D, ele pega um som de R do brasileiro. Então ele vai soar como R, tá? Então I don't know vai soar mais ou menos assim. Eu sei que pode parecer engraçado, mas é muito efetiva essa técnica aqui, que eu uso bastante para ensinar pronúncia. Leia aquilo ali. I don't know, I don't know, I don't know. Tá? Então, ao invés de I don't know, I don't know. E quando você fala um pouco mais rápido, você tira esse I. I don't know, I don't know, I don't know, dude. Pra vocês verem, gente, que chega ao cúmulo de esse I don't know, que já é rápido. Já não é I don't know, é I don't know. Ele vira, às vezes, I don't know, I don't know, I don't know. Mas isso é muito, quando a pessoa fala de um jeito muito relaxado, meio preguiçoso. Hey, what do you think about that? Cara, o que você acha disso? I don't know, dude. I don't know. Cara, tipo, tá cansado, saco cheio. I don't know. Então, realmente soa muito diferente do que é escrito, tá? Por isso que eu tô dando tanta ênfase na questão da pronúncia nessa aula. Lembrando, faça sempre questão de aulas de redução de pronúncia, tá, gente? É fundamental, senão é muito difícil de você atingir um nível legal de fluência. Então, vamos lá. I started. Eu. Start significa começar. Começar. Verbo começar. Passado disso é started. Started, tá? Então, started ou started. Então, I started. Eu comecei. Eu comecei using, a usar. Epa, Ravi, você falou que ing é usando.
né? Quando você coloca o ing, fica nesse fazendo, comendo, viajando, brincando, conversando. No entanto, para alguns verbos específicos, o ing é usado para falar o infinitivo também, que é o nome do verbo. Fazer, comer, nesse caso, usar. Tá? O verbo start, em inglês, é um desses verbos. Então, depois de start e stop, iniciar, parar, você coloca ing no verbo. Tá? Então, começar a fazer. Start to do, start doing. Coloca o ing depois do verbo. Isso é um detalhezinho. O que importa, mais uma vez, é que a gente entenda o significado da frase. Mas eu gosto sempre de contextualizar vocês para não deixar nenhuma pergunta sem resposta aí na tua cabecinha, tá bom? Então vamos lá. Eu comecei a usar this meditation app. App, aplicativo, meditation, meditação. This é esse. Cara, eu comecei a usar esse aplicativo de meditação. Eu comecei a usar esse aplicativo de meditação. Então eu comecei a usar esse aplicativo de meditação, que é a few. A few significa algumas, alguns. A few, algumas semanas. Que esse ago significa atrás de tempo, tá? Não é atrás de mim, behind. Não, é atrás com relação a tempo. Então, cara, alguns dias atrás, a few days ago. Uns anos atrás, a few years ago. Algumas semanas atrás, a few weeks ago. Então, I started using this meditation app a few weeks ago. Cara, eu comecei a usar esse aplicativo de meditação algumas semanas atrás. E daí a gente continua com uma frase bem interessante, tá bom? Que é a seguinte, é uma frase que usa uma estrutura que a gente já viu hoje, que eu falei que era ultra avançada. Pois é. É a seguinte frase. I could have started earlier. Primeira coisa, gente, já para tirar a tua dúvida antes que você se pergunte. Esse apóstrofo VE, could have, pronúncia é could have, tá? I could have. O que é esse apóstrofo VE? Basicamente é a contração de have. I could have started. Qual que é a frase que a gente viu hoje que era muito parecida com essa frasezinha aqui? I should have arrived by Friday. Reparem que Friday, letra maiúscula, dias da semana em inglês, sempre com letra maiúscula. Então, I should have arrived by Friday. A gente tem uma frase bem parecida aqui, que sem essa contração, o apóstrofo VE, seria I could have started earlier. I could have started earlier. Então, I could have started. Então, lembre-se, quando a gente falou aquele I should have, eu deveria ter, e daí a gente tinha um verbo na frente. Arrived. Eu deveria ter chego. Nesse caso, should significa deveria. Could, repete comigo, could significa poderia. Então, eu poderia have, ter, eu poderia ter, e esse started? Started é o verbo começar, é o particípio do verbo começar. Ih, Ravi, complicou. Esquece disso. Lembra que eu falei da conjugação dos verbos? Sempre presente, start, started, passado e particípio, started. Started. Para formar essas frases com o could, have, esse verbozinho aqui vai ser sempre a terceira fileirinha ali. Então, nesse caso, started. Eu poderia ter começado. Eu poderia ter começado. I could have started earlier. O que esse earlier significa? Early significa cedo. Earlier com esse, tirando o Y e ER, significa mais cedo, tá? Então, eu poderia ter começado mais cedo. Eu poderia ter começado mais cedo. I could have started earlier. Ele continua assim. But, in any case... Mas, de qualquer forma, tá? Em todo caso, expressãozinha, in any case, literalmente seria em qualquer caso, tá, gente? Mas a gente fala em português em todo caso. In any case, todo caso, I really like it. Eu poderia ter começado antes. Mas em todo caso, I really like it. Eu realmente gosto dele.
Em português, provavelmente diríamos algo como, eu gosto muito dele, tá? Esse really, que significa realmente, dependendo de como você pensa em português, poderia ser eu realmente gosto dele ou eu gosto muito dele. Isso tanto faz, tá? A tradução tanto faz, o que importa é o significado por trás das palavras, que é de intensidade. I really like it. Cara, eu realmente gosto dele. Esse it se refere ao aplicativo. Para você não repetir, I really like the app, né? Repetir a palavrinha ali, ó, the app, repetir o aplicativo, você só usa o it. I really like it. Cara, eu realmente gosto dele, tá bom? Então vamos só ler novamente essas duas frases aqui. Tell me about it. Cara, nem me fale. Lembrando, gente, o nosso objetivo aqui é que você compreenda esse diálogo, entenda os significados por trás de um diálogo avançado em inglês. Você pode não saber nada de inglês. No final dessa aula e principalmente no final da prática que a gente vai fazer, você vai entender muito, muito bem um diálogo avançado, mesmo que você esteja nível 0 ainda de inglês começando agora. Então vamos lá, tell me about it. Cara, nem me fale. Last time I saw my sisters was last year. Então, cara, a última vez que eu vi minhas irmãs foi no ano passado. How did you cope with all this all alone? Cara, como que você lidou com tudo isso sozinho? Daí o amigo falou, I don't know, dude. Eu não sei, cara. Eu comecei a usar esse aplicativo de meditação umas semanas atrás. Poderia ter começado antes, mas de qualquer forma, eu realmente gosto dele. I really like it. E isso nos leva para nossa última frase, que é a seguinte. Cool, man. Então, gente, esse cool, você pode falar cool, cool ou cool. Cool. Você vai ver americanos muitas vezes abrindo a pronúncia. Ele começa assim, cool, cool. Esse U vira um O e termina num O. Cool, man. But if you can't leave the house during the next few weeks. Vamos lá, por partes. Cool, man. Cool é algo legal, pode ser descolado. Wow, she's cool. Tipo, cara, ela é descolada. Cool pode ser descolado ou simplesmente legal. Wow, cool. Quando alguém te fala alguma coisa, hey, what do you think about traveling to the beach tomorrow? O que você acha de ir pra praia amanhã? Você olha pra, cool, that's a nice idea. Esse man é um jeito de chamar o teu amigo. Legal, cara. Mas, if you can't, se, you, você, o que é esse can? Can significa, é o verbo poder, conseguir. Conseguir, se eu falo assim, I can, eu posso, eu consigo. I can do this. Eu consigo fazer isso. I can speak English. Eu consigo falar inglês, eu posso falar inglês. Can't, como a gente tem ali, I can't, com aquele apóstrofo T, speak French, eu não consigo falar francês. Então, can't é o can no negativo. Cool, man, but if you can't leave the house. Mas se você can't, não conseguir. Se você não conseguir, leave é deixar, partir. Então, não conseguir deixar the house, a casa. Como assim? Deixar a casa, leave the house. A gente provavelmente não falaria assim em português. Provavelmente a gente diria sair de casa, tá? If you can't leave the house, sair de casa ou deixar a casa. During the next few weeks, durante. The next, as próximas. Few weeks, as próximas weeks, semanas. The next weeks seria estranho, tá, gente? Soaria muito estranho. The next weeks. The next few weeks seria como the next, as próximas, few, algumas semanas. Então, você fala a próxima semana, the next week. Beleza, the next week. A próxima semana. Se você quer colocar esse semana no plural, soa muito melhor você colocar um few. The next few weeks. Durante a próxima, algumas semanas. Durante as próximas semanas. Então, durante as próximas semanas. E daí, a gente termina com a seguinte frase. Essa frase é bem interessante, gente. Temos aqui uma estrutura muito, muito, muito importante, uma palavrinha muito especial em inglês, que é, já tá logo de cara no começo da frase, que é esse you'll, repete comigo, you'll. You'll. Então, esse som de O no final. You'll. O que é isso, gente? You'll
é a contração de you will. O que é you will? Will é uma palavrinha muito poderosa em inglês, por quê? Você coloca ela antes de um verbo e esse verbo vai direto para o futuro. Então, you'll seria você, e daí você já sabe que como tem o will ali, o verbo que vai vir na frente está no futuro. Então, you'll, qual que é o verbo que a gente tem ali? Become. Então, você vai, que é esse will que está deixando a frase no futuro, né? Você vai, qual que é o verbo que a gente tem? Become. Become significa tornar-se. Você vai se tornar. Você vai se tornar que significa uma, não é um número, tá, gente? Então, é como se fala assim, eu tenho um amigo. Você não está enfatizando números, você está simplesmente falando, eu tenho um amigo que estuda japonês. Eu tenho um amigo. Você não está falando, eu tenho um amigo, mas sim, eu tenho um amigo. Simplesmente falando da existência de um amigo, tá? Esse é o artigozinho. Então, você vai falar, I have a Buddhist. O que é Buddhist? Budista. Monk significa monge. Um monge budista. Então, you'll become a Buddhist monk. Você vai se tornar um monge budista. Então, cara, olha lá, frase inteira. Cool, man, but if you can't leave the house during the next few weeks, se você não consegue sair de casa nas próximas semanas, durante as próximas semanas, you'll become a Buddhist monk. Cara, você vai virar um monge budista. Vamos recapitular o nosso diálogo inteiro, porque já eu vou te dar um passo a passo de como praticar esse diálogo, tá? Vamos lá. What's up, dude? E aí, cara? E o outro responde, JV, my man, great to hear from you. Cara, JV, meu amigo, que bom ouvir de você. E o outro responde, pô, cara, você também, you too. When did you come back? Quando você voltou? E ele responde, I'm still here. Cara, eu ainda tô aqui. I should have arrived by Friday, but my flight was canceled. Cara, eu deveria ter chego na sexta-feira, mas meu voo foi cancelado. E ele fala assim, damn, sorry about that. Cara, putz, que droga. Que sinto muito por isso. Ele fala, it's okay. Tá de boa, tá tranquilo. But I'm going to tell you something. I'm gonna tell you something. Eu vou te contar uma coisa. I just want to be home with my loved ones. Cara, eu só quero estar em casa com as pessoas que eu amo, com os meus queridos. I miss them a lot. Eu sinto muita falta deles. Daí o outro responde, tell me about it. Tipo, nem me fale. Last time I saw my sisters was last year. Cara, a última vez que eu vi minhas irmãs foi no ano passado. How did you cope with all this all alone? Cara, como que você lidou com isso sozinho? Ele fala, I don't know, dude. I started using this meditation app a few weeks ago. I could have started earlier, but in any case, I really like it. I really like it. Então, cara, eu não sei, cara. I don't know, dude. I started using this meditation app a few weeks ago. Cara, comecei a usar esse aplicativo de meditação umas semanas atrás. I could have started earlier. Pô, poderia ter começado antes. I could have started. But in any case, mas de qualquer forma, I really like it. Eu realmente gosto do aplicativo. Daí o amigo fala assim, cool, man, legal, cara. But if you can't leave the house during the next few weeks, you'll become a Buddhist monk. Cara, se você não sair de casa nas próximas semanas, você vai virar um monge budista. Bom, gente, nesse diálogo a gente estudou várias estruturas gramaticais, todas elas de nível intermediário para avançado, duas estruturas especificamente bem avançadas, que foi o could have, o should have, e a gente viu que tem formas muito simples de aprender. Mesmo que você não saiba nada de inglês, depois dessa aula você adquiriu a compreensão de um diálogo avançado, absolutamente avançado em inglês. E agora, a partir da prática, através da prática, você vai ver que você vai ganhar fluência em ouvir e compreender esse diálogo. Então agora você tem o conhecimento e já fez um pré-treinamento de escuta. Já eu vou te falar um passo a passo para você realmente absorver todo esse conteúdo, todo esse conhecimento e conseguir colocar esse conhecimento em prática. Muito importante, você tem aulas sensacionais pela frente com outros professores, com a Jackie, com o Gavin. Você tem muito o que aprender, mas na última aula da Fluency Week eu vou ensinar para você o último passo do método, que vai fazer com que você realmente internalize todo esse conhecimento. Aprender algo é fácil, quando você tem um método, algo legal que funcione legal. A grande dificuldade daí se torna memorizar todo esse conteúdo e é isso que eu vou te ensinar na última aula. Vou te ensinar uma técnica absurda, os maiores poliglotas do mundo usam essa técnica de memorização e você vai usar e você também vai alcançar a fluência através dela. Tá bom, gente? Então é isso aí. Espera até o último segundo dessa aula, porque agora eu vou te ensinar um passo a passo de como colocar em prática tudo isso que você acabou de aprender. Esse foi o segundo passo do método, a ponte. A
Acabamos de desvendar o diálogo e criar uma bela ponte de conhecimento que liga você a tudo aquilo que você não compreendia antes da aula. Você acaba de ganhar acesso a um novo conhecimento e tudo o que você precisa fazer agora é praticar esse conhecimento e internalizá-lo, de forma que quando você precisar usar essas frases, elas estejam na ponta da língua. E essa prática vai acontecer nos 2 últimos passos do método. Passo 3. O grande salto. Percebi que após criar essas pontes de conhecimento, quanto mais eu praticava, mais curta ficava a ponte. Ou seja, eu tinha acesso mais rápido ao conhecimento e uma bela hora depois de praticar o suficiente, eu não precisava mais da ponte. Eu ficava a apenas um salto, um pulo do acesso às palavras e frases que eu queria dizer. O passo 3 é o que vai fazer com que você rapidamente alcance um excelente nível de compreensão do idioma. E uma vez que você se desafiou, compreendeu o diálogo, praticou muito a escuta, é hora do golpe final. É hora de realmente internalizar o conhecimento e memorizar cada palavra que você aprender, sem esquecer de nada. E a gente vai fazer isso com o último passo do método, chamado A Mágica. Nesse passo eu vou te ensinar o grande segredo do meu método. Você vai finalmente conhecer o Memorization Hack, uma técnica que elimina completamente a nossa maior limitação para aprender o idioma, a capacidade do nosso cérebro de memorizar e acessar conteúdos com velocidade. Através dessa técnica eu me tornei capaz de aprender todos os dias quantidades gigantes de conteúdo, sem esquecer de nenhuma palavrinha sequer, e ainda acessar esse conhecimento durante um bate-papo com extrema velocidade. E assim como funcionou para mim, vai funcionar para você também. Então fica tranquilo, tranquila, que assim que você terminar suas aulas práticas, você vai estar pronta para conhecer em detalhes como funciona a técnica do Memorization Hack. Agora, antes de terminar essa aula, deixa eu aproveitar para responder as pessoas que têm me perguntado sobre a Academia de Fluência. Gente, só nessa semana foram mais de 17 mil e-mails sobre isso, então achei que seria legal responder vocês por aqui. Pessoal, é muita gente. Eu não tenho nem de perto como comportar tanta gente na Academia de Fluência, então eu decidi uma coisa. Eu vou abrir uma turma para cada um desses idiomas que a gente está ensinando aqui na Fluency Week, mas serão turmas pequenas. Infelizmente, não vai ter como entrar todo mundo. As pessoas que conseguirem uma vaga vão fazer parte de um grupo de elite e vão ser treinadas por mim e os melhores professores do país, diariamente por 7 meses. Esse vai ser um treinamento intensivo, feito tanto para quem está começando do absoluto zero e quer alcançar a fluência nesses idiomas aqui, quanto para quem já estudou antes, mas se sente travada na hora de falar e precisa, com urgência, falar com naturalidade e confiança. Para quem não sabe, a Fluency Academy já levou mais de 20 mil alunos em mais de 77 países do mundo a um excelente nível de fala em tempo recorde. E com você, com certeza, não vai ser diferente. Mas deixa que isso é um assunto lá para as próximas aulas. Na nossa Practice Time, colocamos em prática juntos os primeiros passos do método, estudando um diálogo cheio de estruturas básicas e avançadas de forma descomplicada. Treinamos nossa pronúncia e aprendemos gírias e expressões. Sua compreensão do diálogo já deve ter melhorado muito, mas para você realmente colher os melhores resultados possíveis com o método, você tem que fazer a prática de todo esse material. Logo abaixo aqui do vídeo está todo o material para você fazer a tua prática. Então, aí vai um passo a passo de como estudar esse material. Leia o diálogo com atenção, identificando quaisquer dúvidas que tenham ficado para trás. Se precisar, assista novamente a parte da aula que você teve mais dificuldade, relembrando o vocabulário e as explicações. Faça isso até você conseguir ler e compreender o diálogo com facilidade. Leia e ouça o diálogo ao mesmo tempo, muitas vezes, para internalizar padrões de pronúncia e melhorar a tua compreensão de nativos. Aqui, seu cérebro vai se acostumar progressivamente com a pronúncia dos nativos. Faça essa prática pelo menos 10 vezes, mas quanto mais, melhor. Quando a compreensão do diálogo se tornar mais fácil e você se sentir confortável, elimine a tradução. E quando atingir um excelente nível de compreensão, não use mais o diálogo escrito e pratique somente com o áudio. Leia, escute e repita em voz alta cada frase do diálogo isoladamente. Repare como os nativos conectam as palavras durante a fala. Copie a pronúncia e entonação dos personagens.
Não espere ter uma pronúncia perfeita de cara, é natural ter dificuldades no início. Deixei essas frases separadas disponíveis para download, assim como os outros materiais da aula. Use o quarto e último passo do método para nunca mais esquecer de nenhuma palavra que aprender e ficar com essas frases na ponta da língua para usar durante uma conversa. Esse passo será ensinado na última aula da Fluency Week. Parabéns! Você acaba de completar a aula prática e destravar a primeira de 2 Special Bonus Classes, para você assistir enquanto a última aula da Fluency Week ainda não foi liberada. Nessas aulas bônus você vai aprender gramática com a Jackie, a professora americana mais amada no YouTube, de um jeito que você nunca viu antes. Além de um treinamento sensacional de phrasal verbs com ninguém mais, ninguém menos que Gavin Roy, do canal Small Advantages, para você falar inglês como um nativo. E o código secreto para você destravar as Special Bonus Classes 1 é A Descoberta. Tudo junto e com letras minúsculas. Com esse código você vai conseguir desbloquear a primeira aula bônus de todos os idiomas. Não esqueça, as Special Bonus Classes só estarão disponíveis até quinta-feira, dia 1º de outubro, às 8 horas da noite. Corre para assistir as aulas bônus e completar o desafio antes de quinta-feira, quando eu vou liberar a última e mais importante aula da Fluency Week. Agora, antes de começar a tua prática e assistir a aula bônus, responde aqui embaixo na área de comentários. Quais idiomas você quer aprender e qual é seu maior sonho com relação a eles? That's it for today, and I'll see you on the next class of Fluency Week. First, I thought Fluency Academy would be just another course without any results, but in a few months I realized that my English was improving day after day. I started to understand some native speakers from YouTube, movies, and this evolution makes all the difference for me because this journey is for life. We need the motivation to keep going. So Fluency Academy, teachers, service team, all the materials, everything. They keep me focused on studying and learning English every day more and more. Hello, Vilguetes. Sou o Kenji Matoba, sou aluno da Fluency Academy, estou fazendo alemão e estou gostando muito do curso, é excelente. O método do Memorization Hack é muito bom, muito eficaz, porque eu consigo revisar todas as frases, os vocabulários, as gramáticas diariamente, então minha memória, sempre fica fresca, né? E eu tive um crescimento exponencial no vocabulário. Então, eu só tenho que agradecer ao pessoal da Fluency Academy e pode deixar que eu vou continuar estudando todos os dias e fazendo o Memorization Hack. I met the Fluency Academy on the Fluency Week and I love the possibility of learn English in a more natural way, just like as we learn our native language. The Fluency method made me learn so much more. I start having a good time with English and obviously I fell in love with the language. My family always tells me about how my English changed. I'm so glad to be a part of Fluency Academy, all the teachers, the support team, my guide. For all of you, I say thanks.